Jesus.
Epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade.
et Salome, et verum aromata aut venientes ungerent Iesum, et valde una sabbatorum, veniunt ad monumentum ordoiam solum, et dicebant ad ibicem, Istres volvet nobis, lapidem apostio monumenti, et respicientes viderunt revolutum lapide, veraquipe maius valum, et in troium monumentum viderunt iugem sedentem indestris, ubertum stola candida et obstupuerunt, Virgit Pietis, nullites pavescere, Iesum queritis Nazarenum crucifixum, surrexit, non esti, ecce locus ubi consueruntem, sedite dicite discipuli eius et Petrum, quia precebit vos in Galilea, ibi eum videbitis, sigur dixit vobis. Naquele tempo, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. No primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado, e diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Resurrexit et ad tecum sum. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se aos irmãos. Essas palavras, que são do introito da missa de hoje, com que, começando a missa da Páscoa, nós escutamos ecoando a voz de Jesus, a voz de Cristo. Resurrexit et ad tecum sum. Eu ressuscitei e ainda estou convosco. E essas palavras devem encher o nosso coração de esperança, especialmente depois de nós termos vivido essa semana, a semana da paixão, a semana que nós meditamos as dores, os sofrimentos de Jesus, que nós vivenciamos através da liturgia, todo o drama da nossa redenção, o preço, o alto preço que Jesus pagou para nos salvar. O nosso coração estava com que entristecido, porque nós vimos Cristo morrer, Cristo sofrer, Cristo ser sepultado. E aparentemente era a derrota. Aparentemente nós não tínhamos mais esperança alguma de vitória. E de repente, ao raiar do terceiro dia, como ele havia predito, como as Escrituras já haviam profetizado, ele ressuscitou. E veio ao nosso encontro,
dizendo: eu ressuscitei, eu ainda estou convosco. E ao escutar essas palavras, nosso coração se enche novamente de alegria, de esperança, porque nós temos a presença de Jesus no meio de nós. Cristo está vivo, Cristo vence, Cristo reinando na cruz, alcançou para nós a vitória, e ressuscitando, nos deu uma vida nova, a vida da graça, para que vivendo com Ele, nós também possamos alcançar essa vida imortal, a vida do céu. A liturgia, ela é muito bela e muito expressiva nesse sentido, como que dando para nós essa alegria, que nós cantamos na sequência da missa de hoje, na sequência da Páscoa, nos preparando para o Evangelho, né, essa bela poesia da Idade Média, que traz para nós como que um drama todo o relato da paixão de Jesus. A morte e a vida travaram o duelo, enquanto aquele reina entre os mortos, mas vivo. Jesus que está vivo e Jesus que ressuscitou. E como nós escutamos no Evangelho de hoje, né, ao romper do sol, antes que o sol saísse e despontasse, aquelas mulheres que acompanharam Jesus durante o seu sofrimento, que acompanharam de perto a sua paixão, que foram atrás de Jesus, seguindo seus passos, enquanto ele carregava a cruz, que permaneceram também com a Virgem Maria ao pé da cruz, junto de Jesus, presenciaram a sua morte, testemunharam o seu amor por nós. Essas mesmas mulheres, elas correm ao sepulcro, porque elas precisavam de ungir Jesus. Como Jesus morreu na sexta-feira, ele foi enterrado, quando o sol já estava se pondo, e os judeus, quando o sol se põe, já começa o dia seguinte, e o dia seguinte era sábado, era a grande festa da Páscoa, e no sábado o judeu não pode trabalhar, então eles enterraram Jesus às pressas, não deu tempo de fazer os preparativos, de ungir Jesus devidamente, com os aromas, como os judeus costumam fazer, não deu tempo disso ser feito, e quando terminou o sábado, aquelas mulheres zelosas para com Jesus, acordaram bem cedo, para poder ir ao encontro daquele que elas pensavam que estava morto, para poder fazer uma última homenagem para Jesus. E esse amor, essa dedicação delas foi recompensada, porque elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Ou melhor, elas foram as primeiras que deram o testemunho de Jesus, da ressurreição de Jesus. Elas chegaram ao sepulcro, a pedra já havia sido removida, elas encontraram o sepulcro vazio e o anjo anunciando para elas que Cristo havia ressuscitado. Imediatamente elas voltam para poder anunciar a ressurreição de Jesus para os apóstolos. E depois, como nós escutamos na leitura, como nós cantamos na sequência, Maria Madalena, ela volta para o sepulcro, porque ela não acredita na ressurreição de Jesus. Ela ainda está em dúvida. E Jesus recompensando o coração daquela que era uma grande pecadora, mas se arrependeu e encontrou perdão. Jesus vai ao seu encontro e se mostra para ela. Ela enche o seu coração de alegria. Então hoje nós perguntamos: diz para nós, Maria, o que você viu no sepulcro? Ela falou que viu a glória do ressuscitado e veio anunciar para nós, nesse dia da Páscoa, a ressurreição de Cristo, a vitória de Jesus. Vamos pedir para que nós também sejamos como essas mulheres do Evangelho, que acordaram cedo na sua busca pelo Senhor, na sua busca por Jesus. Quando nós nos esforçamos no nosso dia a dia para buscar o Senhor a todo tempo, Deus nos recompensa, Deus se manifesta a nós e dá para nós a graça da santidade, a graça de nós cada vez mais escalarmos o alto do céu. É o que São Paulo fala para nós: buscai as coisas do alto,
Se vocês foram também sepultados com Cristo, morreram para o pecado, morreram para tudo aquilo que ofende a Deus, vocês receberam uma vida nova, uma vida com Cristo. Então, se vocês também ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Tenhai o seu coração no céu e não na terra, onde está Cristo vivo, intercedendo continuamente por nós. E São Paulo vai dizer para nós hoje também: vamos celebrar essa festa da Páscoa não com o fermento velho, não com o homem velho, não com o pecado, mas com o fermento novo, a vida nova que Cristo veio dar para nós. E sejamos como essas mulheres, recebendo o anúncio de Cristo, a alegria da Páscoa, e testemunhando com a nossa vida, com o nosso bom exemplo, que Cristo está vivo, que a nossa fé tem sentido. Nós não seguimos alguém que morreu e foi enterrado e está até hoje no sepulcro. Nós seguimos alguém que morreu por nós, mas que ressuscitou e está no céu, abrindo as portas para que nós possamos seguir os seus passos. A religião católica, ela tem essa grande esperança. Nós seguimos Jesus vivo, ressuscitado, vitorioso. Às vezes, amados irmãos, nós temos a tentação de talvez não ser verdadeiros cristãos testemunhando a ressurreição de Jesus, porque na verdade as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, elas não deram o seu testemunho. Mas segundo a tradição, nós sabemos, e também pelos evangelhos, nós sabemos que Pilatos, por causa dos fariseus, que eles disseram para Pilatos: manda guardar o sepulcro. Onde é que já se viu, né? Ficar vigiando o túmulo de um morto. Um pedido absurdo que eles fizeram para Pilatos depois da morte de Jesus. Manda os guardas ficarem vigiando o sepulcro. Imagina a cara de Pilatos. Mas por quê? Porque ele falou que ia ressuscitar. Então, para que não aconteça que os discípulos vão lá e roubem o corpo de Jesus, manda os soldados lá ficar vigiando. Os soldados ficaram vigiando aquele sepulcro. Talvez, desacreditados de tudo aquilo, eles foram dormir. E de madrugada, um grande terremoto sacudiu tudo, a pedra rolou, e eles viram, testemunharam a glória de Cristo ressuscitado. E eles saíram correndo, fugiram diante de tamanha manifestação da glória de Jesus. E eles foram anunciar para os fariseus, para os sacerdotes: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. E nós vimos o terremoto, nós vimos a pedra rolar sozinha, nós vimos toda aquela luz. E, como diz Santo Agostinho, fazendo chacota dessa passagem, ele fala que os fariseus, os sacerdotes, eles deram dinheiro para aqueles guardas, para que eles pudessem dizer o seguinte: enquanto nós estávamos dormindo, vieram os discípulos de Jesus, empurraram a pedra, entraram lá dentro e roubaram o corpo de Jesus. E agora estão dizendo que ele está ressuscitado. E diante daquela quantia de dinheiro, daquelas moedas, talvez até talvez outras 30 moedas de prata, o mesmo preço da traição de Judas, aqueles soldados, vendo aquele dinheiro, seu coração se encheu de avareza e eles começaram a espalhar essa mentira. Enquanto nós estávamos dormindo, vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. E Santo Agostinho começa a se perguntar: como é que mentira tem perna curta? Se vocês estão dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto vocês estavam dormindo, se vocês estavam dormindo, como vocês viram os discípulos roubando o corpo de Jesus? E Santo Agostinho diz, no tempo dele, que até hoje essa história era contada entre os judeus, dizendo que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus.
Os soldados testemunharam a glória de Cristo. Eles também viram a glória de Jesus, como aquelas mulheres, como Maria Madalena. Mas diante da avareza, diante do dinheiro, diante da tentação, diante da oferta do mundo, eles preferiram não dar o seu testemunho. Não sejamos como esses soldados. Nós estamos testemunhando a vitória de Cristo e devemos testemunhar isso com a nossa vida, mostrar para as pessoas a alegria de ser cristão, a alegria de ser católico, a alegria de buscar o céu, a alegria de fugir do pecado, a alegria de ter Cristo ressuscitado sempre perto de nós. Eu ressuscitei e ainda estou convosco, estou perto de cada um de vós. Não sejamos como os soldados, sejamos como as santas mulheres que foram cedo procurar Jesus e encontrar a alegria, a esperança da ressurreição. Vamos pedir à Virgem Maria, ela que também testemunhou a ressurreição do seu filho e toda aquela tristeza se converteu em alegria, que ela possa nos ensinar a testemunhar também com a alegria da nossa vida, com a alegria da santidade, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, e que vale a pena a gente seguir a Jesus para alcançar um dia a glória do céu, essa ressurreição gloriosa em Cristo do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos de pé, cantemos o credo, podemos acompanhar. Página 16. Credo in unum
verbo desco. Et cum spiritu tuo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo.
era tutto spirito un fatto senza non sei un problema verso il non cresce per Od patal vem cresce per te, diz potestade e filhos de filho, e se credo que não deis, não é sanguíneos, nem padex com patepates, nem padex com patepis, sedex deu na pessoa. E primeiro para o quarto mês, da verdade de nós, pedimos glória, Pai, glória, paz, e a pátria, pela graça e a verdade. Esqueci de usar o microfone. Pode sair um minutinho. O convite que a igreja faz para nós durante esse período da Páscoa é para que a gente agora possa viver os frutos da Quaresma. Porque nós passamos 40 dias fazendo oração, fazendo penitência, e o tempo da alegria, da ressurreição de Jesus, é maior do que o tempo da penitência. Então a igreja nos convida agora, durante 50 dias, a perseverar na nossa união com Jesus, para não perdermos os frutos que nós alcançamos durante o tempo da Quaresma. Então fica o convite para durante agora esses 50 dias da Páscoa até Pentecostes, para a gente não desanimar, a gente continuar na oração, continuar contemplando agora Cristo ressuscitado, na nossa alegria, esses domingos do tempo da Páscoa, até a ascensão de Jesus e depois até o Pentecostes. Então, esses 50 dias, completando os 10 dias a mais do que a Quaresma, maior, uma plenitude maior da alegria da ressurreição, a igreja nos convida à perseverança como Jesus. E a nossa próxima missa aqui, na liturgia tradicional, será no dia 19 de abril, se Deus quiser. Por enquanto ainda estamos no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, celebrando a Santa Missa no rito tradicional, na liturgia romana antiga. Fica o convite para quem quiser poder participar no dia 19, que no nosso calendário tradicional vai ser o domingo do Bom Pastor, o segundo domingo depois da Páscoa. No calendário tradicional é o domingo do Bom Pastor. Domingo que vem, domingo da Misericórdia, o próximo domingo, o segundo domingo depois da Páscoa, domingo do Bom Pastor, na liturgia tradicional, com a Santa Missa aqui, se Deus quiser, na Capela São José. Eu ia falar mais uma coisa, mas escapou. Vamos rezar pedindo também, nós temos um projeto, e se Deus quiser, de ter a missa aqui todo domingo. Vamos rezar pedindo a Deus essa graça, para que a gente possa ter essa possibilidade de celebrar a missa aqui e de acompanhar melhor, e poder ter mais tempo para poder instruir, para poder ajudar os senhores a rezar, participar sempre cada vez melhor da liturgia. Conseguimos dar uma atenção maior para também a parte da cerimônia, a parte do canto, ensinando não só o coral, mas todo mundo a cantar para poder participar, responder bem a missa, e assim a gente poder participar cada vez melhor, guardando, conservando esse tesouro da Igreja em comunhão com o Santo Padre, o Papa Leão, em comunhão com a Santa Igreja Católica. Inclusive, vamos rezar pelo Papa, que ele já foi a primeira Páscoa que ele celebrou como Papa, daqui a pouquinho já fazendo quase um ano de pontificado. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Leão. A chuva acho que espantou um pouquinho o povo hoje, que é às vezes mais difícil de chegar, chuva forte, mas se Deus quiser, no próximo domingo, dia 19, estaremos aqui para a Santa Missa. Cristo ressuscitado, a luz de Cristo, possa iluminar os nossos corações, e como diz a liturgia, quando o Padre acende a luz do fogo novo, acende o círio pascal, que simboliza a ressurreição de Cristo, a presença de Cristo ressuscitado. O Padre reza que a luz de Cristo ressurgente dissipe as trevas da nossa mente. Então, que a luz de Cristo ressuscitado possa dissipar as trevas do nosso coração, da nossa mente, afugentando para longe o demônio, e que a luz de Cristo ilumine nosso caminho até o céu. Então, feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.
saudar a Virgem Maria, cantando a Regina Coeli. Resta quasi sumus operaeus in Ecclesia in Virgine Maria, perpetuae capiamus gaudia